Meu nome é Pedro Fujiwara e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre viagem astral. Mas antes de continuar com o vídeo, eu vou mostrar para vocês. Eu estou passando perto de eucaliptos, está com um cheirinho tão gostoso de eucalipto, de limpeza. Eu vou até depois pegar algumas folhinhas de eucalipto para queimar na minha casa. Bom, e hoje eu vou falar com vocês sobre algo que eu tenho estudado e é bem interessante, que são as viagens astrais. E antes de falar um relato que eu tive, de uma viagem astral que eu tive, vou explicar um pouquinho para vocês sobre viagem astral. Não é uma área que eu conheço muito, vou até deixar um link aqui na descrição do vídeo, de uma pessoa, o Saulo Calderon, um cara super bacana. Ele tem um curso básico, intermediário e avançado de viagem astral. Ele ensina algumas técnicas de limpeza energética para você, mais específicas para realizar a viagem astral, né, a projeção astral. Então, eu peço que você, se você quiser aprender um pouco mais e quiser se aprofundar mais, vá lá no site dele, no YouTube dele, e estude, aprenda com ele bastante, porque ele é um cara que tem mais know-how sobre o assunto do que eu, porque ele realiza viagens astrais desde a adolescência. Então ele já desenvolveu muita coisa e é bem interessante. Bom, antes de continuar, eu peço que você se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixe seu like, seu comentário. E, se possível, eu peço que você me auxilie deixando nos comentários que tipo de conteúdo que você gostaria de assistir aqui, para eu poder gravar uma coisa mais legal para você poder assistir, tá bom? Viagem astral. O que é uma viagem astral? Você tá soprando aqui um bichinho, gravar na área externa é isso, né? Viagem astral é um fato que acontece com todo mundo, que é o desdobramento, é o seu corpo energético, seu corpo astral, seu corpo etérico, ele sai do seu corpo físico e vai ter as experiências fora do corpo. Isso é transformado em alguns sonhos, né? Existem sonhos que são devido a projeções astrais. Existem sonhos que é devido à liberação da psique humana que a gente adquire durante o dia, enfim. Mas a viagem astral consciente é aquela viagem que você sai do corpo e tem consciência que saiu do corpo. E a partir daí você pode ter as suas experiências extrafísicas. E é lógico, como uma experiência extrafísica, você estará sujeito a enxergar espíritos, a ver energias e tudo mais. E para isso você precisa estar preparado, ter entendimento. E eu não vou dizer que eu tenho estudado muito, eu tenho estudado a questão da viagem astral e feito algumas práticas. Inclusive eu tenho feito as práticas do que o Saulo Calderon indica, além de, apesar de, na verdade, eu cuidar da minha energia, do meu campo energético e manter o meu campo energético sempre ok, eu tenho feito as práticas dele porque são gostosas de sentir, energeticamente são gostosas. Bom, e essas experiências, lógico, você vai poder encontrar N pessoas fora do corpo, além de espíritos desencarnados. Então é bom você ter uma base, um conhecimento sobre espiritualidade, sobre energias, para você não se assustar com o que você vai enxergar no mundo energético, tá bom? Uma noite, esses dias atrás, em que eu fiz a prática energética tal, e me deitei para dormir, e sem pretensão alguma, tava olhando ali uns passarinhos, umas pombinhas, eu acho, eles estão comendo as coisinhas do chão. Bom, vamos focar aqui no vídeo, né? Sem pretensão alguma de realizar a viagem astral, apenas tendo consciência que isso poderia acontecer. E eu acordei, era 1h45 da manhã, 1h45, eu fui no banheiro, daí eu lembrei, né, que é legal você ir dar uma despertada na mente, não o corpo em si, porque o corpo ele precisa estar em estado dormente, está bem relaxado, né? Para o seu corpo físico dormir e a sua consciência estar alerta. Então eu fui, tomei uma água, fui no banheiro, daí eu deitei e pensei, poxa, seria legal se eu fizesse a viagem astral. Daí eu voltei a dormir sem pretensão alguma de realizar a viagem astral. E teve um determinado momento em que eu acordei e na catalepsia do sono, ou na paralisia do sono, né? Na catalepsia projetiva, como o Saulo costuma dizer. E eu senti a paralisia do sono, falei, nossa, eu estou em paralisia do sono. Daí já me deu aquela taquicardia, né? Porque a gente fica um pouco desesperado. Mas daí eu lembrei, não, peraí, eu posso sair do corpo, olha só que gostoso. E daí eu me imaginei numa gangorra, né? O seu corpo começa a subir e descer e tive a intenção de me desprender do corpo.
E eu me desprendi do corpo e me vi projetado na sala da minha casa. Foi muito interessante que eu estava deitado de lado, na cama eu estava de lado, mas só que na hora que eu acordei, que eu me vi projetado, né, fora do corpo, eu estava na sala da minha casa e eu tive um reflexo de ver o meu corpo físico. Não, na verdade não era o meu corpo físico, mas era uma projeção do meu corpo físico na sala deitado de lado. Foi muito interessante. E daí eu falei, nossa, que legal, eu estou fora do corpo. E eu vi que eu estava dentro da minha casa. Falei, nossa, eu sempre tive vontade de enxergar as energias aqui dentro da minha casa. Eu vou explorar a minha casa para ver como que está a energia. E na hora que eu estava andando, né, admirando tudo, com a sensação gostosa de, poxa, estou fora do corpo, uma felicidade que não cabia em mim, de saber que eu estava fora do corpo e andando, né? E daí eu olhei, eu tenho uma bancada em casa e eu falei, nossa, eu estou fora do corpo, deixa eu pôr a minha mão na bancada para ver se a minha mão ela apoia ou se ela atravessa. E na hora que eu coloquei a mão, ela atravessou a bancada, foi muito interessante. Eu falei, nossa, que legal! E daí eu peguei e fui pro quarto da minha filha. Falei, agora eu vou explorar a energia da minha casa, eu vou passar em todos os cômodos para ver como é que tá a energia. E fui andando até o quarto da sala, né? Fui da sala até o quarto da minha filha. E na hora que eu cheguei lá, eu vi um vulto andando dentro do quarto dela. Eu até brinquei, né? Falei, nossa, eu te vi. Mas na hora que eu falei eu te vi, acho que acendeu um sinalzinho de alerta para eu dar uma desconversada e não botar muito foco, né? Porque eu falei, eu acho que é uma coisa da minha cabeça, ou eu posso ter visto um reflexo, alguma coisa, mas eu vi um vulto passando no quarto dela. E daí eu olhei pela janela e eu pude ver através da janela, uma coisa muito maluca, né? Eu enxerguei através da janela sem precisar abrir e a energia fora da minha casa era uma coisa esplêndida. Eu estava vendo o verde, tá vendo esse verde aqui da grama? Esse verde da grama estava mais verde, um verde vivo, uma cor muito bonita. E no meu sonho, na hora que eu estava projetado, para mim, o lado de fora da minha casa estava chovendo. É uma chuva. E eu falei, nossa, que lindo que tá isso aqui. E na minha cabeça era por causa da chuva que a grama estava bonita daquele jeito. Mas estava muito claro, muito iluminado. Eu pensei, falei, nossa, eu vou lá na frente da minha casa ver essa chuva, que deve estar lindo lá fora. E na hora que eu pensei nisso, eu já estava ali na porta da minha casa. E na hora que eu estava na porta da minha casa, eu olhei do lado esquerdo, do lado esquerdo, quando eu saio da minha casa, tem a minha garagem. E do lado aos lados da minha casa não tem casa construída, são 2 terrenos. E eu vi 2 cachorrinhos, um cachorrinho branquinho, 2 filhotinhos e um cachorrinho mais escurinho. Eu não lembro exato se era preto, se era marrom, mas era uma cor mais escura que o branco. E se era cinza, eu não lembro exatamente a cor, sei que era mais escurinho. E eu olhei e falei, nossa, eles estão molhadinhos, que dava para ver que o pelo estava um pouco molhado. E eu chamei eles, e agachei e comecei a chamar, né? Fazer aquele barulhinho, né? Para chamar o cachorrinho. E eles estavam com medo de mim, até que o branquinho ficou mais animadinho, veio feliz para perto de mim, daí o outro veio, daí eu comecei a fazer um carinho neles. E foi muito gostoso, sabe? E daí teve uma hora que eu olhei pro lado da minha casa, no limite entre o terreno da minha casa e a construção da minha casa, ali a entrada da garagem, eu vi uma mulher de uma aparência não muito bonita, sabe? Mas eu vi uma mulher com uma roupa branca, um vestido grande, né, comprido até os pés, né? E ela me viu ali e na hora que eu vi, eu falei, eu não vou dar bola e voltei a dar atenção para os cachorrinhos. E nesse momento eu fui jogado de volta para o meu corpo, acordei. E com taquicardia, aquela sensação, porque eu fui jogado abruptamente para o meu corpo de volta e voltei muito rápido no meu corpo, sabe? Em um piscar de olhos eu estava no meu corpo e eu acordei e falei, nossa, que interessante a experiência. Eu não sabia que a projeção astral era assim e fiquei, nossa, maravilhado com isso. E a projeção astral, gente, como o Saulo mesmo diz, é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de autoconhecimento, mas acima de tudo é uma ferramenta que exige muita responsabilidade, que nós precisamos ser responsáveis quando nós estamos fora do corpo e temos muito conhecimento para que os espíritos, as energias não se aproveitem de nós e nos façam de bobos, né? Nos enganem, porque isso realmente acontece. E é uma ferramenta muito importante. Eu comecei a enxergar os espíritos, né, as energias, os espíritos obsessores, as energias obsessoras de uma outra forma, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de zelo, que antes eu enxergava assim, se eu encontrar, na minha mente,
como eu sou terapeuta quântico, eu sei cuidar das energias sem encaminhar espíritos obsessores, eu pensava assim, poxa, imagina só que gostoso quando eu estiver fora do corpo consciente, eu enxergar um obsessor, eu começo a encaminhar todos eles, né? E não é bem assim que funciona, a gente precisa tratar com carinho, com atenção, às vezes precisam de atenção, e eu acho que era um dos motivos que me impedia, muitas vezes, de realizar a viagem astral. E desde então eu tenho feito as práticas tal, e não tive nenhuma outra experiência fora do corpo, assim, de viagem astral. E é uma coisa muito interessante porque a gente começa a estudar, a gente começa a aprender, a gente começa a desenvolver ou despertar outros dons mediúnicos que a gente tem. Eu tenho alguns dons mediúnicos, algumas capacidades extrafísicas, né? Além da sensibilidade, de poder perceber a energia do campo da pessoa e tudo mais. De às vezes ver vultos e etc e tal. Mas a gente começa a aprender e a desenvolver. E como eu disse no vídeo de segunda-feira, que a mediunidade ela vem se desenvolvendo em nós ao longo da nossa existência, das nossas experiências, não apenas dessa vida, mas de outras vidas. E envolve sim muita prática, muita dedicação, muito estudo e muito conhecimento sobre o que acontece quando nós estamos fora do corpo, né? Quando o que acontece no mundo espiritual, no mundo energético. E viagem astral é isso, é conhecimento, é cura, e principalmente cura e auxílio daqueles que estão por algum motivo presos ainda em nosso plano, presos ainda no nosso planeta, e que não conseguiram realizar a sua passagem e seguir o seu caminho. E esse é um grande trabalho que nós podemos fazer em auxílio, mas para isso precisamos estudar e estarmos bem emocionalmente para que possamos ter experiências um pouco mais agradáveis, porque na projeção astral, quando você está fora do corpo, o mundo energético, o mundo espiritual, muitas vezes ele se transforma nos nossos piores medos, nos nossos piores receios, nos nossos piores pesadelos, as nossas piores sombras. E para que nós possamos ter uma viagem astral mais, vamos dizer, mais gostosa, é importante nós cuidarmos das nossas emoções e sentimentos, tá bom? Um grande beijo de luz no seu coração. Namastê!